Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao primeiro podcast Arquitetura com Bagagem. Projeto este que foi idealizado pela nossa arquiteta e empresária Ariane Fernandes, da Dalmobile Trellas, em Francisco Beltrão, no Paraná. Sejam todos bem-vindos a este projeto que vai te surpreender. Ariane, ou Ari, como é conhecida pelos seus amigos, clientes e familiares, conte-nos um pouquinho da sua história e como você idealizou este belíssimo projeto. Obrigada, Juliano. Esse projeto nasceu com a minha bagagem, a minha experiência na arquitetura, aonde hoje eu atuo diretamente com novos talentos e também profissionais que vêm há mais de 20 anos no mercado. E essa junção com a correria do dia a dia me trouxe esse link, aonde a gente vai encaixar esse trabalho dos novos talentos com essa arquitetura com bagagem e as tecnologias do mercado. E o tempo que está fazendo assim, correndo muito, e a gente hoje precisa da obra para ontem. E o mais importante, para onde a gente vai. Ariane, parabéns pela idealização do belíssimo projeto e muito obrigado por convidar-me a fazer parte dele. Eu sou Juliano Brandalize e tenho a honra de participar e apresentar este primeiro episódio. E no primeiro episódio, nós temos a honra, a alegria de receber entre nós duas excelentes profissionais da arquitetura do Sudoeste Paranaense. Está entre nós a arquiteta Melissa Nava, do município de Francisco Beltrão, e também a arquiteta Camila Piccolo, do município de Pato Branco. Bem-vinda, Melissa Nava. Obrigada, Juliano. Obrigado, Ari. É sempre uma honra ser as pioneiras, né? É muito legal, assim, a Ariane, quando começou com a loja, já convidou a gente para o primeiro house tour, que foi muito interessante, e agora para o podcast, né? Fico feliz e lisonjeada. Seja bem-vinda também, Camila Piccolo. Obrigada, Juliano, pelo convite. É uma honra estar estreando esse podcast, essa ideia maravilhosa da Ari. E vamos abrir o nosso coração hoje aqui. E com vocês, no Arquitetura com Bagagem, experiências sólidas, construída ao longo de mais de 20 anos. E a minha bagagem vem de mais de 10 anos de experiência no mercado da arquitetura, com formação em pós-graduação em arquitetura de interiores, gerenciamento de obras e também neuroarquitetura. E é claro que com isso as minhas convidadas têm que ter muita bagagem. E aqui comigo hoje, Melissa e Camila, muito obrigada por aceitarem esse convite da Ari e de estar aqui essa noite junto comigo. Meninas, para a gente dar início então na nossa arquitetura com bagagem, eu quero saber de vocês, com 20 anos de experiência no mercado, como era o cliente lá no início e hoje? Como que ele tem atuado? Como que vocês têm feito esse atendimento? Bem, o cliente de hoje tem muito mais acesso à informação do que o cliente do passado, né? Eu penso que logo que comecei a trabalhar, nós éramos a fonte de referência. O cliente não tinha tanto acesso às tecnologias, ao que tinha no mercado de arquitetura, acessórios, peças, né? A gente era a referência. Hoje, eu me vejo no escritório mais como mediadora. Do conhecimento da tecnologia, do que é possível aplicar, do que não é possível. Eu fico ali meio mais, eu vejo mais consultora do que no passado, né? Aí as pessoas até perguntam, mas o cliente de antigamente confiava, era só o que ele podia fazer, né? Não, hoje realmente com Pinterest, com Instagram, a gente tem mais, até nós arquitetos, né, temos mais acesso até ao trabalho do colega, para saber se a gente está, eu penso assim, né, situado no mercado ou não. E penso que para o futuro, talvez a coisa ainda fique no lado, na questão do projeto arquitetônico, acredito que ainda fique mais, o cliente mais resolutivo ainda, né? Eu acho que a tendência é essa. E o cliente já vem mais amadurecido com a ideia do que ele gosta, né? Como ele tem acesso a muita informação, a muita estética, a repertório maior, ele já consegue
a conversa tem sido mais rápida, porque a gente não precisa ajudar ele a se descobrir o que ele gosta, o que ele não gosta. Ele já tem mais ou menos uma noção se ele é mais clássico, se ele é mais moderno, se ele é mais assim ou mais assado. Então, tem sido mais rápido. A conversa 20 anos atrás, um projeto 20 anos atrás, ele era mais lento do que é hoje em dia. Até pelas técnicas, né, que a gente usava, era uma coisa mais manual, então a gente colocava lá no desenho, fazia até algumas perspectivas à mão, não sei você, mas eu já fazia lápis de cor, croquis. E hoje em dia a gente já vai direto para o 3D renderizado e a gente já sabe, ele já vem com referências de internet ou mais bagagem, então tem sido mais rápido, mais resolutivo, e o nosso briefing tem que ser bem mais assertivo, porque ninguém mais também tem todo o tempo que tinha antigamente. Então essa é a grande diferença do cliente que vem hoje do que vinha 20 anos atrás. Como a Melissa falou, eles vinham com mais confiança, porque eles não tinham repertório e também não tinham entendimento do que eles iam receber pronto, porque o que a gente apresentava como projeto era uma coisa bem mais artística, hoje em dia bem mais realista. Então essa é a grande diferença de 20 anos. No início do meu trabalho, eu recordo ainda hoje que eu tive clientes que me trouxeram revistas. Era a nossa fonte de pesquisa, Revistas. né? Revistas. Uhum. E eu acredito que muitos deles também traziam fotos, eu não sei como que era nesse tempo, no início ali. No início da carreira de vocês, no caso, né? A minha de 10 anos, então, eu ainda recebi revistas, né? Fotografias ninguém me trouxe, mas revista, o pessoal vinha, marcava na revista, olha isso daqui, casa e jardim, a parte principalmente de interiores, né? Onde eu tive mais afinidade também no mercado. E como que foi com vocês esse início? Como que o pessoal chegava até vocês? Era realmente comunicação? Era a indicação do cliente? Era muito diferente. Essa parte também ficava mais quadrada, né? As pessoas conheciam o que existia na revista. Eu acho que isso o mundo digital trouxe em todos os aspectos, não só na arquitetura, mas em todos os aspectos. Ou apresentava na revista ou apresentava na televisão, que era canal aberto, ou não se conhecia, ou era uma pessoa que realmente viajava, que até hoje não é assim aquela quantidade de maioria, né? Então, hoje em dia, o leque de conhecimento é bem maior das pessoas que chegam até a gente. E voltando um pouquinho mais atrás, eu passei pela situação de ser igualada ao trabalho dos engenheiros. Quando eu comecei a trabalhar, não havia muito claro para o cliente o que era o arquiteto e o que era o engenheiro. Na verdade, na cabeça deles, o engenheiro era mais capacitado porque ele fazia todos os projetos, né? E a gente apenas o arquitetônico. Então, são fases, né, que vão sendo superadas. Eu vejo aqui em Beltrão, pelo menos hoje, o trabalho do arquiteto muito mais valorizado do que há 20 anos atrás. Eles chamavam para decorar a casa, né? Era muito separado, porque eles achavam que meu marido era engenheiro, então ele fazia o projeto e eu só a decoração. Isso porque eles achavam que eu já era engenheiro, né? Porque se soubessem que era arquiteto também, talvez. Mas eu vejo que, graças a Deus, as coisas evoluem, né? E eu acho bom, sim, esse acesso à informação. Eu acho que poupa muito tempo, né? Muitas voltas. E as pessoas não estão mais... como que eu posso dizer? As pessoas não estão mais aceitando qualquer coisa. Como elas têm acesso à informação, elas não querem mais aquela casa daquele jeitinho que todo mundo usa. Não, existe algo muito mais bonito, existe algo mais novo, existe algo... Eu me identifico com algo mais despojado, eu me identifico com algo mais requintado, eu me identifico com... Então, e antes era aquela cultura de massa, todo mundo usava o que todo mundo usava, que todo mundo usa isso, então eu também vou usar. E hoje em dia tem essa quebra, né? Não, eu não... Todo mundo quem é o pessoal da minha tribo, é o quem eu me identifico, não é? É verdade. Então, hoje em dia, as pessoas não aceitam mais, assim, inclusive virou algo pejorativo, assim, projeto de engenheiro, né? Hoje em dia, ninguém mais quer morar numa casa com cara de projeto de engenheiro, porque todo mundo quer mostrar o que tem de belo, a identidade, o que é muito pessoal. Eu acho que isso foi uma evolução grande do mercado. E a diversidade de produtos também, né? Porque eu vejo que quando eu iniciei também era muito quadrado no sentido de
de materiais mesmo no mercado. Então a gente vai ter um lançamento de porcelanato, ok, a marca X lançou porcelanato X, né? E aí chegava a segunda marca, nossa, então aquela marca lançou e tem esse lançamento. E hoje no mercado, quantas marcas a gente tem e quantos lançamentos a gente tem no mercado? Tu começou a trabalhar com porcelanato, a gente que era ceramiquinha aqui, ó, azulejo. Cerâmica vermelha paulista. Vermelha. Eu tinha que explicar para o cliente que o esmalte tinha coeficiente, esse não podia ir no chão, só na parede. É o dobro de tempo, né? 10 para 20. Meu Deus. Então eu já cheguei numa época que tinha produtos porcelanato. E tá reclamando. E a gente sabe que toda essa bagagem traz também a questão da experiência que vocês têm na solução de problemas, da obra, do conhecimento já com o cliente. Quando o cliente está imaginando em pedir algo para vocês, vocês já estão ali, já sei, né? Então, tudo isso alimenta também diferente o cliente de vocês. Questão de, vamos falar agora de valor, né? E também questão de preço. Como os clientes, às vezes, recebem por indicação, um exemplo, a Melissa vai lá que você vai ter um projeto lindo, maravilhoso, ela tem muito conhecimento, a Camila também. E às vezes a gente sabe que a gente passa por alguma questão de orçamento, né? Com o cliente que está vindo, ele não conhece a nossa bagagem. Como que vocês trabalham com essa questão também da abordagem do cliente, com a apresentação da bagagem de vocês? Eu acho que fundamental é ter uma conversa muito clara. Uma coisa que, já que estamos falando de tempo e experiência, uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo que poderia deixar para as gerações que estão iniciando, tenha uma conversa muito clara da expectativa do cliente e também do que você entrega. Ele vai entender o valor, porque assim, as pessoas só comparam preço com o que elas acham que é a mesma coisa. Se eu for no mercado, eu estou numa gôndola, eu tenho várias caixas de leite. Se eu acho que A e B e C são iguais, eu acho que eu vou comprar pelo preço. Agora, se eu vejo a diferença do que eu estou levando para casa, aí sim eu vou atribuir o valor que eu acho que aquilo merece. E não é diferente no escritório de arquitetura. A partir do momento que eu explico o que eu vou entregar, o cliente vai fazer essa avaliação de que, de repente, ele está fazendo uma pesquisa de mercado e ele vai buscar em outro lugar, ele vai conversar com aquela pessoa também, vai ver o que ela oferece, vai comparar produto com produto, projeto com projeto. Aí, de repente, ele vai vir com uma contraproposta. Isso aqui eu não vou precisar, dá para baixar? Aí eu acho que fica bem justo, aí ele vai ver o custo e o benefício daquilo que ele está recebendo como proposta. Concorda? Eu concordo plenamente. Eu levei muitos anos para entender que arquiteto vem de tempo, né? Eu falo que o tempo que a gente dedica, às vezes, para um cliente é diferente do tempo que a gente dedica para o outro. Tem clientes que são mais resolutivos, tem clientes que são mais dependentes e tá tudo certo, né? Só que é bem essa entrega, né? O que você está esperando de nós como arquiteto? Não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou resolver essas situações. Eu não quero que você faça orçamento, por exemplo, né? Porque fazer orçamentos, tu não vai entregar, assim, o ideal seria a gente entregar apenas um orçamento da empresa que a gente confia, né? Mas eles querem 2, 3 e tá tudo certo também, eles querem ter um comparativo. Então é o que a Camila falou, o que você espera de mim e o que eu vou entregar. Se o cliente tem uma facilidade para resolver, é um tempo que eu estou vendendo para ele, né? E se... Eu vejo que no início também da minha carreira, eu passei por algumas, na época do orçamento, né? Alguns clientes chamavam, quanto é o metro quadrado? Ainda existia, né? E hoje o tempo é tão escasso que hoje a gente eu acredito que vocês já não mensuram obra por metro quadrado, né? Porque é algo que realmente a venda do tempo, você se dedicar ao projeto de alguém, se dedicar à execução de uma obra, a resolver esses problemas para os clientes, existe realmente uma conta para a gente fechar. E eu lembro que na época, quando eu saí da faculdade, assim, meu Deus, quanto eu vou cobrar um metro quadrado? E para quem está saindo hoje, como será que é, né? Então, vocês conseguem visualizar isso junto comigo também? Mas é o que a Camila falou, quando a gente sai da faculdade muito
muito entusiastas, né? Vou ficar rico. A gente quer saber exatamente como que o coleguinha faz para tentar fazer. Mas com a experiência, a gente vê que realmente é um leque muito amplo. O projeto em si é um leque muito amplo. Se realmente for só um projeto arquitetônico que você vai entregar para a pessoa e pronto, acabou, realmente é 1 metro quadrado. O que você está trabalhando vai ser cobrado, né? Mas hoje em dia eu acho que a gente vende mais experiência do que um projeto em si. Não sei se tu concorda, Camila. Porque a gente participa do projeto, das escolhas, a coisa vai ficando mais interessante, né? E aí, enfim, acaba nascendo até uma grande amizade ali com os clientes, porque a gente convive Sim. tanto tempo, né? Sim. E acontece bastante. E tem outra questão também, que com a experiência, a gente gasta menos tempo no projeto. A gente não vai precisar pegar o Neufer para ver a altura que precisa, qual que é a distância, qual que é o espaço que... O que é Neufer? É um livro de ergonomia, o Neufer, uma bíblia. Enfim, a gente não precisa mais saber qual que é o tamanho, qual que é o espaço que ocupa uma mesa para 8 pessoas, qual que é o espaço de circulação. Isso aqui, ó, é automático. Então vai ser mais rápido para nós, vai ser mais rápido para o cliente receber esse projeto, vai ser... Então, também entra isso no nichar também, né? Eu trabalho mais com residencial e clínicas, então aquilo ali eu não preciso pegar um livro, estudar e relembrar como que é, porque já sei. Entendeu? Então, essa é a questão também que a experiência vai dar. Eu já sei quantas coisas que eu propus que não foram tão legais e que o cliente me deu feedback, falou, ó, faria diferente. Então, a experiência conta isso, assim, eu tenho um projeto mais bem resolvido para o cliente porque eu já fiz muita coisa que não deu certo. E essa resolução mais rápida tem que ser valorizada, né? Sim. São anos que a gente, né, passou ali, às vezes aprendendo na obra, muitas vezes aprendendo as clínicas, elas vêm com uma parte técnica muito humana. pesada, não? Técnica, aquela RDC 50, aquilo é um outro Neufer da saúde. E é só o começo. Exato, e eu falo assim, isso como a Camila falou, já faz parte da nossa experiência. É um diferencial. Tem que ter um valor agregado, né? Com certeza. Outra coisa que acontece muito, que eu percebo também, é a questão daquele cliente que contratou um profissional e aí depois ele chega, leva para outro para solucionar algum problema que ele não conseguiu solucionar, ou que o arquiteto não fez uma leitura adequadamente, ou até muitas vezes o cliente alterar o projeto, fazer algo diferente na obra. Chega isso para vocês também? É raro, mas acontece. Já chegou gente no escritório com um 3D e uma planta numa casa dizendo assim, eu gostei, mas eu queria continuar, eu queria dar sequência. Aí eu falo, não dá, se você quiser me contratar, eu faço um projeto para você, mas é antiético eu pegar uma coisa iniciada de outro cliente e finalizar e colocar minha assinatura. Não faço. A pessoa foi chateada e embora. Depois de um tempo ela voltou e disse, então faça você. Mas é complicado, né? É plágio, né? Depois, no futuro, alguém que não conhece o contexto da situação, o cliente quis muito seguir isso ali, ou até de uma revista, não precisa ser um profissional aqui da cidade, né? O pessoal chega com uma imagem, né? Eu quero isso. Chega com várias, mas quando né? quando a imagem até a gente puxa uma referência, alguma coisa assim, mas às vezes o cliente quer a cópia, né? E é plágio. Eu acho que a gente está aqui para personalizar, né, a vida do cliente com o que ele espera viver no projeto, da obra dele depois, né? Também compartilho da tua decisão, não faria. Não, é porque tem que entender muito bem a diferença entre plágio e referência. O cliente, ele chega com as pastinhas inteiras hoje em dia, que tem acesso a muita informação na internet, principalmente, eles chegam com pastinhas assim aleatórias de muitas coisas do que é do gosto deles, para direcionar, ficar mais assertivo o projeto, porque faz parte do briefing, você está entendendo o que ele quer, para ficar mais rápido, entender o estilo daquela pessoa. Outra coisa é você pegar
e fazer uma cópia. Isso é plágio. Igual. É isso que eu quis dizer. Porque dentro daquela pastinha de referência a gente entende, essa pessoa gosta de branco, de dourado, de luz. Não, essa pessoa gosta de material rústico, de material natural. Em todas as referências que ele trouxe estofados claros. Todas as referências que trouxe ratã. Então é só para você dar uma direcionada pro gosto da pessoa, né? Sim. E como vocês reagem quando chega o cliente com uma imagem de algum projeto e vocês não se identificam? Como que vocês trabalham com isso? Eu não tenho problema com isso. Não, eu acho que... eu até... Já me perguntaram isso alguma vez, né? Qual que é a sua essência? Eu acho que a minha essência é essa, do cliente, né? O que ele quer, eu vou tentar adequar, deixar proporcional, trazer uma seção áurea ali para coisa, né? Para deixar elegante. Tanto que tenho muito projeto neoclássico, tenho muito projeto contemporâneo, moderno, assim, estilos bem diferentes para tentar satisfazer realmente a necessidade e a alegria do cliente. Né? Eu sou dessa vertente também. Uma vez eu participei de um weekend design em Londres. E a discussão dos dois designers que estavam ali era justamente quem estava certo. Aquele que tem o seu produto e quem vem até ele é porque gosta daquele estilo, ou aquele que, dentro do que o cliente traz, ele elabora uma estética harmoniosa. E eu me identifico com isso, assim, o cliente vai me dizer o que ele gosta e eu vou fazer com que aquilo fique harmônico, equilibrado, com estética, dentro daquele estilo, sabe? Claro que a gente sempre, se for para... Até eu acho que é uma dificuldade que a gente tem quando é pra gente fica... Cadê a opinião, né? Cadê a opinião? Vem, senta aqui do meu lado, me dá uma opinião. Mas assim, eu também sou assim, eu tenho projetos claro que sempre tem um que sai mais, mas que até porque o cliente também identifica a gente mais, mas assim, não vejo dificuldade em mudar de um estilo navegar pro em outro. várias ondas, né? Eu também gosto disso. Inclusive aquela parede, me ajudem aqui, por favor. Preciso completar aqui a própria casa. Então vamos falar um pouquinho do começo. Vou compartilhar com vocês um pouquinho do meu começo, né? Então eu tive pouca experiência em obra na época da faculdade, o meu estágio foi muito curto. E quando eu saí da faculdade, eu falei, nossa, agora eu vou aprender de obra, porque na faculdade, para mim, o estágio foi pequeno, então eu não tive mais contato apenas com o projeto. Aprendi na faculdade a parte técnica, e aí a vida me trouxe, uma colega me indicou para uma construtora, e eu falei, agora é a hora de eu começar a aprender em obra. E iniciando ali na construtora, eu falei, agora o que eu vou fazer? Por um salário mínimo eu começo a trabalhar. E aí eu estava disposta, e aí foi ofertado um pouquinho mais, saí mega feliz. Eu falei, agora eu vou aprender muito na construtora. Hoje eu já posso contar, né? Eu trabalharia por menos ainda para aprender. E aí, quando eu comecei, eu abracei tudo lá na construtora. Então, mestre de obra, pintora, azulejista, eletricista, tudo eu estava ali querendo aprender aos mínimos detalhes, né? Realmente porque eu gosto muito desse contato com a obra, no sentido de como faz, como executa. E hoje eu consigo ter essa visão porque eu já não projeto mais. Então, realmente, o meu trabalho não era parte de projeto. É uma parte mais executiva, né? E como foi com vocês? Eu penso que são experiências de começos, né? Eu comecei a trabalhar logo no segundo ano da faculdade numa construtora que era de médio grande porte, em Umuarama, na época. E quando me casei, então, foi no segundo ano da faculdade, eu já tinha lá uns 3 anos de construtora, 4, por ali, né? E aí a gente veio para Beltrão e abrimos nossas portas, né? E tinha já uma bagagem ali de obra, especialmente de orçamentos, a gente fazia projeto completo, assim, fazia o projeto, construir para vender, né? Então a gente já veio com uma outra visão de se encaixar junto com os melhores aqui de Beltrão, né? Conhecemos o Dalci, querido, a Fausti, na época também era uma das arquitetas de referência, a Karen Camilotti, aqui em Beltrão, né?
E a gente veio com novidade, ainda na época, né? Tinha o 3D Studio. Mas acho que hoje em dia acho que usa para animação isso aí, né? O SketchUp, nem sei mexer, mas na época a gente trazia essa novidade para Beltrão, que era manipular a imagem em 3D, a maquete eletrônica se chamava, né? Então a gente já se estabeleceu diferente, assim, a gente já começou, claro que demorou para fazer uma cartela de clientes, não foi assim, pá, cobrei e encheu o escritório, né? Foram alguns anos. Mas o nosso posicionamento foi assim, talvez pela história diferente de começo, de início, né? Né, Camila? Eu comecei, eu em Londrina, eu fiz estadual de Londrina, né? Então eu morava em Londrina. E eu trabalhava com um casal que eles, os dois arquitetos, eles projetavam para vender, para construir e vender. Então essa questão assim de não inventa, porque a gente vê, a gente vê assim, vou dar vou mexer. Não, o terreno não é assim. Você tem que seguir o que existe na vida real para você ter menos custo de obra, porque não adianta você querer idealizar algo que não é o que está lá. Então, essa foi a bagagem que eu trouxe de projeto em obra, porque na faculdade você diz assim, vou pôr uma laje impermeabilizada. Não! Sem colunas, nem laje protendida ainda, né? Vamos fazer que nem o MASP, 50 metros de vão vão livre. livre. Não é assim que funciona. Eu acho que a gente teve um começo muito parecido, assim, muito realista, né? Talvez por Mas isso. nunca jamais deixando de pautar com arquitetura, assim, não deixar ficar aquele projeto quadradinho com janela. Uma coisa que nunca vai me ver falar... Mas a preocupação custo-benefício, eu acho que foi importante nesse começo realista, né? Aonde que vale a pena investir, aonde que dá para economizar, que não vai agregar ou tirar a estética. Aí, logo na sequência, eu comecei a trabalhar no hospital universitário, porque eu sempre tive essa coisa da arquitetura hospitalar, eu sempre gostei. Então, eu trabalhei no hospital universitário, eu só voltei, e daí fiquei lá até o final da minha faculdade, pós-graduação, tudo. Eu só voltei para o Pato Branco quando eu comecei a namorar o Carlos, e daí eu descobri um concurso na UTFPR. Aí eu voltei para o Pato Branco concursada, já dando aula. Legal. Aí depois de um tempo eu parei, daí fui trabalhar na prefeitura, mas desde que eu voltei para Pato Branco, eu abri o meu escritório em Pato Branco, né, não é Beltrão. Eu abri escritório, e o escritório eu fiz muitas coisas ao mesmo tempo, dei aula na UTF, dei aula na faculdade Mater Dei, fui concursada da prefeitura como arquiteta, trabalhei um tempo de arquiteta, mas assim, no decorrer de todo esse tempo, eu trabalhei com projeto arquitetônico no meu escritório, eu sempre tive escritório. Hoje em dia é só o escritório. Então, essa questão do começo, a gente vai experimentando coisas até ver onde que você vai ficar. E eu fiquei no residencial e sempre continuei com as clínicas e hospitalar, que eu gosto muito. Eu sempre fui CDF, estava falando assim, que hora? Eu sempre gostei de estudar, foram 4 anos e meio de arquitetura hospitalar, né? E a RDC 50 é só o começo, porque depois quando você começa a fazer, vou fazer uma clínica de fertilização. Aí vem as NBRs. Não, aí você tem que fazer com que o procedimento que acontece lá dentro dê certo, e isso depende de um fluxo, isso depende de uma climatização, isso depende de uma não contaminação. Então isso vai muito além de vigilância sanitária, muito além mesmo. Então isso aí é uma coisa que a gente vai indo, é uma bola de neve, você vai amando aquilo, é um jogo de xadrez, quando você aprende a jogar, você quer sempre dar um lance mais decisivo, mais difícil e se desafiar, né? Enfim, meu começo foi assim. E aí eu acho que vai da trajetória, né? Às vezes as oportunidades que a vida ofereceu pra gente no começo fez a gente se posicionar de uma forma no mercado. É por isso que eu não jogo xadrez, eu tô no pádel, então eu tô legal. Não, e assim, às vezes o que agrada mais de repente, essa questão do empreendedorismo foi o que a área abraçou, né? Vocês também, vocês como um casal conseguem trabalhar com o empreendimento, mas né? nós passamos também, eu também fui professora, eu tô achando muito parecido. Assim, são anos, né? Sim. Então, a gente vai e realmente paramos no escritório. A gente tem o escritório e a construtora também, né? Acabou que eu fiquei com o escritório de arquitetura e ele ficou com as obras, né? Mas
quem sabe o que vai acontecer daqui a algum tempo. Quem sabe? Inclusive eu nem posso falar, né, que contar algo diferente da minha faculdade, do meu início, porque minha professora tá aqui, né? Suas professores Sim, aluninha? Eu costumei pegar na régua ali, ó, girar. Só não tinha mais nanquim na época Ah, meu deles. Deus. Não tinha mais o nanquim. Era tão Eu lindo, queria né? pintar eles de nanquim. E aí a gente sabe que obra não é filtro no Instagram, né? O cliente hoje está muito acelerado. Eles chegam hoje pedindo um projeto. Qual é o prazo que vocês pedem hoje para uma entrega de um projeto? Vixe. Então, Tem muitas vertentes, né? tudo depende da nossa conversa lá, o briefing. O cliente já chegou com o projeto desenhado, confiável, ou a gente tem que ir lá tirar medida? Tem que redesenhar ou não? Eu estou em um projeto de um apartamento, de um condomínio que eu já tenho cubo, eu já tenho louça, eu já tenho porcelanato colocado, então eu vou só colocar o móvel. Então, tudo vai depender, o prazo que a gente vai dar para o cliente, pelo menos no nosso escritório, vai depender da nossa conversa, o que ele espera e até em que ponto da obra que a gente se encontra. Vai ter que quebrar tudo, né? É uma obra que a gente pode trabalhar só durante a noite, ou então dentro de projeto mesmo, né? O tamanho, nesse caso a metragem conta muito, é diferente eu fazer um projeto para 80 metros, um projeto para 600 metros, né? Eu vou ter que ter um outro prazo. Depende muito o prazo de entrega, o quanto que o cliente vai gostar do projeto. Se eu te apresentar, por exemplo, a gente faz muito projeto de residência, e daí a gente já faz também o pacote com interiores, tá? Então, vai depender se o cliente gostou da planta logo de começo ou se ele vai ter quantas alterações, né? Então, isso aí também vai deixar com que o projeto fique mais ou menos longo o tempo de entrega. Mas a gente geralmente tem umas estimativas assim, 10 dias para apresentar a planta, 2 semanas para apresentar um 3D, mais umas 2 a 3 semanas para apresentar interiores, mais ou menos por aí, né? Daí depende da quantidade de ambientes. Se vocês também chegam por aí. É assim, né? Porque ele vai ter uma expectativa, eu quero morar tal. Aí às vezes a gente fala, poderia ter vindo antes, né? Mas se não veio, a gente vai falar, então assim, olha, a gente tem até para você morar tal, você vai ter que estar com todos os projetos, porque depois do nosso vem os complementares, vem estrutura, vem hidráulica, vem elétrica, né? E então, para ter tudo isso nesse prazo, a gente tem que terminar o nosso até aqui, beleza? Porque é a troca, né? Uhum. Qual é o prazo que a gente coloca para um cliente para ele receber a obra antes do Natal? Estamos numa época bem boa, né? Estamos em setembro agora e lá na minha loja chega gente querendo morar no Natal ainda. Eu digo assim, pode deixar que eu falo com a Ariane, ela vai dar um jeito para você. Passamos por isso essa semana, né? Não sei, mas a gente passa por essas situações. Sim. Mas a gente é confiante, né? A gente acredita. Não, geralmente realmente. a gente avisa o cliente de meio de ano diz assim, ó, se você quer para Natal, você tem que estar com tudo contratado até agosto, no máximo setembro, porque se depois já as lojas, as empresas já têm os prazos delas, as agendas lotadas, as empresas entram em férias, então todo mundo tem que se programar, né? E aí eu acho que a parte mais legal que eu escuto muito, gente, é quando vocês executam o projeto, né? Fazem a parte da criação do projeto, que a gente tem que estar inspirada para criar, né? Criou, fez todo o projeto lindo, maravilhoso, passou para o cliente e aí ele faz o quê? Tô indeciso, né? E ele demora ainda aquele filtro para, será que é isso? E o prazo ali correndo, né? E a gente continua no mesmo prazo de entrega. Continua sendo Acontece isso com frequência? Eu achei que a gente só estava escolhendo cores. Não, a obra já está acontecendo, amor. Acontece bastante. Envolve muita coisa, né? Eu falo que uma obra não é algo barato, né? Então, é uma coisa que a gente tem que respeitar também o tempo de decisão, porque nós vamos olhar aquilo durante a obra e depois, né? Muda o cliente, partiu outras visões, e o cliente vai ficar olhando lá para aquele tijolinho pro resto da vida. Mas né? a gente não tinha tantas texturas também, tantas composições. Eu vejo que
hoje é tanto produto no mercado que a gente, não sei se antes também era assim, é uma dúvida que realmente eu tenho, sabe? Porque parece que hoje tudo que a gente vai fazer de composição é o tecido, é a pedra, é a tinta, mas só que são muitas texturas. Então o tapete hoje é o tapete de linha, é o tapete de sisal, é o tapete, sabe? É muita composição Não, que existe hoje no mercado. O meu começo a gente não tinha tanta liberdade de escolha, né? A indústria de sofá lá oferecia couro, buclé e 3 tecidos lá. Então era aquilo, E né? veludo. Chamava... Tem outro nome que eu esqueci Suede. agora. Suede. Suede, aham. Mas eram poucas opções. Hoje em dia tudo é personalizado, né? Por exemplo, essa poltrona que você tá, dá para fazer as costas, cada braço de uma cor, o assento de outra. Quando eu comprei era bonito duas cores. Não, é isso que eu tô dizendo. Então, assim, Agora eu já quero hoje talvez muda a tendência e o assento vai ser de uma cor, o encosto de outra, e é possível fazer. A empresa abre essa possibilidade. Então, isso também demora mais, né? Porque se você tem a possibilidade de fazer, e nós que nos descobrimos parecidas aqui, dependentes da opinião do cliente, né? Eu não consigo saber que é possível fazer e falar para ele, é assim, pronto, acabou, né? Você é assim também? Não, Para que a gente é assim? Eu não consigo entregar um projeto para um cliente que eu não gostei, que eu achei que não ficou legal. Mas eu gostei, mas não tá bom. Então a gente tem um leque muito grande para escolher, né? Às vezes a gente mesmo cria o atraso do prazo, né? Porque a gente oferece mais opções, talvez, do que ele até gostaria. De repente, ele estava feliz só sabendo que só tinha 2 cores no sofá, né? Aí você chega e paga. Mas é sobre isso. Não, eu tento limitar, porque eu já percebi isso ao longo dos anos, que assim, quanto mais opções, mais confuso ele fica. Então eu digo, é esse ou esse. Porque se começar a abrir demais, isso que também vai no filtro lá no comecinho do briefing, se você já consegue entender o que ele quer. Então, dentro do que ele quer aqui, porque se você disser, você quer isso, mas se você olhar, pensar bem, aquilo é bem legal também, aí já era. Aí até a gente fica confusa. Vamos para esse lado, amor. E aí a gente começa a trabalhar com novos produtos no mercado, chega a IA, e aí a gente vem com a tecnologia onde ela se encaixa junto com a arquitetura. E com tantos softwares no mercado, a gente consegue se atualizar com tudo isso que chega, aonde a gente consegue entrar dentro disso, aonde a gente consegue abraçar a arquitetura junto com a inteligência artificial. Eu vejo que muitos clientes hoje, o ChatGPT está todo mundo ali usando, né? Mas tem tantas ferramentas já no mercado para a gente utilizar, só que a única que é indispensável é a gente estar lá na obra, né? Então, hoje vocês têm utilizado, como que vocês veem isso no mercado? Eu particularmente acho fantástico a inteligência artificial. Eu pego um projeto e consigo colocar um render que eu demoraria para fazer, ele consegue lá jogar a textura e iluminação, tá? Mas a gente tem que cuidar, porque a gente não pode deixar de ser inteligente, deixar que a inteligência artificial tome conta. Pense por você, né? Pense por você, porque a parte humana, a parte da funcionalidade, a parte do fluxo, a parte do bem-estar, o que eu quero sentir com aquele ambiente, a harmonia, o descanso, ou não, qual que é a intenção? A intenção talvez seja estimular. Então isso aí é uma base projetual. Então eu tenho que alimentar, eu tenho que ter essa expertise para poder jogar num programa. Aí o programa pode deixar bonito. Agora, você pegar vários que a gente vê na internet, não, vamos pegar vários recortes, jogar tudo lá e vai ficar um ambiente lindo. Pode ser, mas aí a essência, o início de tudo, a planta, aquela parte do conforto, da intenção, eu quero que a pessoa que esteja lá esteja produtiva. Aí será que eu vou conseguir? Porque ela vai pegar, vou dizer assim, o meu cliente gosta de uma iluminação âmbar e ele vai colocar âmbar. Aí ele vai colocar num escritório uma iluminação âmbar e vai ficar todo mundo sonolento e não vai produzir nada.
tem que ter inteligência humana por trás da inteligência artificial, não é bem assim. Eu posso até usar para estética, mas não para projeto. A IA, como os outros softwares que tu comentou, a IA tem que ser uma ferramenta, né? Como a Camila colocou, a IA não vai saber onde nasce o sol, onde, e assim, eu acho que é o básico, tu posicionar o teu projeto na direção solar ali do terreno, né? E eu vejo também que a IA vai ser uma ferramenta muito importante nesse quesito de geração de imagem. Eu acho que um cliente daqui a pouco vai conseguir fazer a própria imagem. Mas será que vai estar adequado ao sítio que esse projeto vai ser implantado? Né? Será que não vai ficar lá a sala voltada para uma visão sul? Então a gente tem que direcionar a IA. E depois disso, pós-projeto, vem a obra. Espero eu, né? que a obra nunca a gente está lá como um maestro na obra, né? Orquestrando todas as frentes que vêm de acabamentos, de infraestrutura. Eu não vejo a IA resolvendo esse tipo de conflito de obra, né? Eu penso que a gente ainda tem alguns anos de trabalho aí. Não tem como, né? A parte de infraestrutura, ela é só estética, né? A inteligência artificial Eu acredito é só que sim, é uma estética. ferramenta para te auxiliar em deixar o teu projeto mais realista possível, Mas né? o que eu vejo que é muito Mas a gente tem que dar as informações para a IA fazer isso, né? Não dá para falar, olha, conversar lá igual a gente vê no TikTok, no Instagram. Eu quero uma sala com parede, né? Olhando a sua sala aqui, uma sala com parede rústica. Agora, por favor, coloque uma prateleira. Não, agora eu quero gavetas. Claro, né? Ela vai fazer, mas adequar isso à necessidade do cliente. Ah, mas o cliente tem um filho que joga videogame. A mãe não quer que o videogame apareça. Né? Então, essas resoluções, aí tem que ter a tomada do videogame, tem que ter onde carrega o controle. Eu acho que a gente precisa estar ali para juntar essas informações. sem dúvida nenhuma, a questão também da gente pensar no projeto, principalmente, um exemplo, passar para o cliente. É muito bacana quando o cliente está assistindo um podcast como esse, para ele ter esse entendimento também, porque muitas vezes ele está ali, ele imagina que às vezes ele já criou o projeto que ele gostaria, né? Mas às vezes naquela medida, na passagem, no uso, na execução, é diferente. Então, pode ser que muitas pessoas se surpreendam na hora de executar um projeto, mas realmente não ficou legal. Né? Então, ele vai passar, às vezes, por uma experiência também negativa usando a própria IA. Mas a IA fez, né? E aí chegou aqui na hora e não deu certo, né? Exatamente. Quantas vezes a gente com certeza absoluta que já aconteceu com vocês duas, do cliente chegar e dizer assim, eu não gostei muito do projeto, preferi que colocasse um negocinho assim, 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 chega com uma referência tipo esse, e você, tá bom, faz exatamente igual. Ah, tá, então eu vou pegar o teu lá, que ele anterior, volta atrás. Ai, não ficou muito bom desse jeito. Normal. Aí eles vão jogar tudo na IA e vão dizer assim, ah, então tá, agora eu vou buscar um arquiteto. E além de arquitetas, vocês são psicólogas também, né? Tem muitos clientes que a gente vai atender e às vezes não é uma solução de um projeto, mas às vezes é entender o que ele precisa na vida dele naquele momento. Vocês passam por algumas situações que precisam realmente desenvolver algo para o cliente que não é uma necessidade projetual? Nossa, passou um filme na cabeça aqui agora, porque acontece bastante, né? Eu falo que a gente acaba entrando na vida das pessoas, na intimidade das pessoas, descobrimos como elas vivem, como elas comem, e às vezes você pega eles num momento de fragilidade da vida pessoal e sim, né? A arquitetura é humanas, não é exatas, né? Lá quando você vai prestar vestibular, a categoria dela. E é um lado bonito da profissão também, né? Não, a gente tem que, às vezes eles já chegam com soluções prontas e a gente diz, mas por que você quer isso? Aí é aquela coisa bem de terapia, assim, não, mas vamos chegar, por que você chegou a essa solução? Por causa disso, não, então acho que a gente vai, se a gente fizer assim, vai ser mais assertivo. Ou a esposa tem uma ideia, o marido tem outra, aí você tem que fazer aquele jogo de equilíbrio, assim, ó, quem que vai ceder
Não. Gente, pouquinho marido, cada casal um. brigando na mesa é o ó, né? Já passou. Já. A gente, vamos entrar num acordo. O que é mais importante para você Aí a e gente para quer você? tomar lado, mas não pode. Aí eu vou pegar um cafezinho, Já volto. já volto. Pegar o lencinho, não, nunca choraram. Mas a gente tem que fazer eles entenderem que eles vão morar junto no mesmo lugar e que cada um tem que eleger suas prioridades. E aí a gente consegue entrar num consenso e eles saem geralmente felizes, né? Não, dá tudo certo no final, mas o processo até é um tabu, né? Que se um casal supera uma obra, né? Mas assim, superamos todas até hoje. O sem que geralmente divórcios. o que geralmente acontece é dizer assim, não, esse ambiente ela vai ser prioridade, ela decidir, esse ambiente vai ser minha prioridade. E eles entram no consenso geralmente assim na estética geral de fachada, né, que tem que ser os dois. Mas o que eu vejo que acontece também, às vezes fica aquela pergunta no ar, né? A gente pergunta algo e os dois nenhum quer falar, né? É que tá ali naquela indecisão e aí fica, olha um pro outro, tipo, eu falo a verdade ou não falo a verdade? Alguma coisa de muito íntima que eles querem ter em casa e eles ficam com timidez de falar assim, né? Ah, eu queria um polidense. Né? Espelho no teto. Eu queria, sei lá, né? Tem umas coisas assim, tipo, que eles ficam sem graça de dizer, mas uma hora eles vão ter que falar, porque a casa é deles. Agora eu recordei de uma, quando eu estava atendendo ainda na arquitetura, teve um casal que eu questionei sobre ter filhos. E eu acho que ali era um leque deles que eles ainda não tinham resolvido, eles não tinham entrado realmente no assunto, vamos ter filhos ou não. Ficou um clima tão tenso que aí eu vou pegar uma água, realmente eu tive que... Eu saí, mudei de assunto, troquei, sabe? Porque a gente entra muito na intimidade do cliente, realmente é algo que... E se a gente não souber, não sai algo realmente, né? Precisa a gente estar ali no meio. Então é uma psicologia realmente, né? Algo que a gente entra na vida das pessoas. Nossa. É bastante psicologia. E eu acredito que vai ficar cada vez mais psicologia, justo por tudo que a gente já falou, né? Dessa facilidade de planejar. Eu acho que o arquiteto vai se tornando cada vez mais mediador de situações, né? Gente, mas eu agradeço muito a presença de vocês hoje aqui. Para mim foi muito legal, com certeza a gente vai evoluir muito ainda no sentido de tecnologias e a gente sempre tem muito a aprender. Hoje já aprendi muito com vocês aqui de novo e eu quero realmente que vocês retornem aqui, né? Depois de passar pelo processo do primeiro, né? Sempre é bom retornar. E eu quero que vocês deixem então uma publicidade de vocês, onde as pessoas encontram vocês, o arroba de vocês. Ari, eu que agradeço o convite, foi ótimo, foi uma honra participar do podcast número 1 e pode contar com todos os outros, a gente vai voltar no 697, vamos estar aí no 60, no 50, no 10, aquele que você chamar a gente vem, tá? Muito obrigada mesmo, desejo sucesso, uma carreira longa, que todo mundo ame. E eu trabalho então em Pato Branco, Camila Piccolo Arquitetura. O meu arroba no Instagram é Camila Arquiteta, Camila Arquiteta com 2 As. Vai lá, segue a gente. O que precisar, estamos à disposição. Pode perguntar no direct, a gente vai respondendo, sem problemas. Obrigada, Ari. Assim, você sabe tanto que eu te admiro, né? Eu sempre gosto de frisar, né? Te acho muito, assim, empreendedora. Fico feliz de participar desse pioneirismo, desses seus inícios, né? Porque sempre são sucessos, né? E eu estou em Beltrão já há alguns anos. A gente tem um escritório de arquitetura. Construtora, chama Projeto Arquitetura. Nosso arroba é @pgtto_arc. PGTTO, tipo pagamento, as pessoas associam, mas não foi. A família é muito italiana, né? Daí o nosso projeto ficou com a escrita italiana, então ele é G e 2 T's. Olha que interessante, depois de tanto tempo eu fui saber que era por conta disso. Então é assim. E aí ficou o underline, para não ficar tão comprido, né? Nós abreviamos. E aí todo mundo fala pagamento. Mas underline arte.
E esse foi o nosso primeiro Arquitetura com Bagagem. Aguardamos vocês aqui na próxima edição. Uhul! Cheers! Cheers! Olha, elas já tomaram. Obrigada, Juliana!